Olá, quero dar as boas-vindas a você e a todos que nos assistem aí pelo vídeo no YouTube, a todos que estão também ouvindo nas plataformas de podcast. Eu sou Haroldo Rocha, coordenador-geral do Movimento Profissão Docente. Estou aqui acompanhado com a Camila Naufel, nossa gerente de formação de professores. O Profissão Docente é uma organização do terceiro setor, cuja missão é apoiar as redes públicas de ensino na concepção e implementação de políticas voltadas aos professores que visem valorizar os professores e profissionalizar os professores. Nós somos resultado de uma coalizão de 8 organizações bastante conhecidas: o Instituto Península, o Instituto Natura, o Instituto Unibanco, o Todos pela Educação, a Fundação Lema, Fundação Itaú Social, Fundação Telefônica Vivo e a Fundação FLUP. Então, esse é o nosso perfil. Nós trabalhamos apoiando as redes públicas para que o Brasil tenha cada vez melhores professores. Esse é o episódio 2, é o segundo episódio de uma série que estamos fazendo no Profissão Docente, sobre o tema da regulação do ensino superior no Brasil. Obviamente, nos interessa focar especificamente a regulação das licenciaturas, que são 17 cursos diferentes que formam os professores da educação básica no nosso país. Hoje nós temos aqui a presença de um profissional muito experiente, Dr. João Paulo Bachu, já trabalhou muitos anos no MEC, é um estudioso do tema regulatório. Eu vou trazer para vocês um pouco do currículo dele, e se eu esquecer alguma coisa, João, depois você acrescenta. Ele atualmente é coordenador do mestrado e do doutorado de Direito Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público e é sócio do escritório Horta e Bachu Advogados, que milita na área jurídica, especialmente nessa área da educação, em que ele é especialista. Dr. João é graduado em Direito pela USP em 2001, mestre e doutor também pela USP em Ciência Política, foi pesquisador da Universidade Livre de Berlim, foi servidor federal da carreira de especialista em gestão pública de 2007 a 2017, foi assessor especial do ministro da Educação, no caso o ministro Haddad, de 2004 a 2008, chefe de gabinete do mesmo ministro de 2008 a 2011, e posteriormente saiu do MEC e depois voltou para ser diretor de política regulatória da Secretaria de Regulação e Supervisão do Ensino Superior, que é uma das secretarias do Ministério da Educação. Então não falta ao Dr. João Bachu conhecimento nessa área que nós estamos aqui focando. Para fazer uma conexão com o primeiro episódio, que nós tivemos presente a professora que é da Cátedra Ayrton Senna, lá da USP de São Paulo, Maria Helena Castro, também muito experiente no MEC, principalmente na década de 90, quando começou a expansão do ensino superior brasileiro, e ela nos disse aqui, professor Bachu, você certamente vai fazer conexões sobre isso, que em 1995 houve a extinção do Conselho Federal de Educação, que, na verdade, era o grande órgão que fazia a regulação do ensino superior, que naquela época não era ainda possível ser privado com fins lucrativos. A lei de 95 extinguiu o CFE, criou o CNE, instituiu o PROVão, Exame de Cursos Nacional, vulgarmente chamado de PROVão, e trouxe a regulação, que era muito executada no âmbito do Conselho Federal de Educação, trouxe isso para o âmbito do MEC. E a Lei 9.131, que cuidou de tudo isso que eu falei, ela também regulamentou a expansão da oferta privada com fins lucrativos do ensino superior no Brasil. E de lá para cá, cresceu muito. Em 1996, nós tínhamos 1.870.000 matrículas, e atualmente nós temos 10 milhões de matrículas, 5 vezes mais. Naquela época nós tínhamos 894 instituições de ensino superior, universidades, centros universitários, faculdades, e atualmente nós temos 2.580 instituições.
Então, o sistema se agigantou daquele momento para cá. Então, feita essa apresentação, eu vou fazer a primeira pergunta. Aí, doutor Bachu, nós vamos alternar aqui, eu faço uma, a Camilinha faz outra, e nós, eventualmente, também vamos fazer algum comentário a partir da sua fala. A primeira pergunta é assim: você ficou no MEC de 4 a 11, muito próximo do ministro, como eu já falei, assessor, chefe de gabinete. E aí eu te pergunto, naquele momento, era um governo novo começando, depois de uma década de expansão já do ensino superior privado e público, quais eram ali os principais problemas que vocês tinham que atacar? Eu já vi que o Provão ficou muito popular, ele era muito falado, era muito comentado na mídia, e isso também criou resistências. Então, o Provão, ele tinha resistências naquele momento ali em que começava o governo que teve início em 2002. Doutor Bachu. Bom, muito obrigado, Haroldo e Camila, um prazer estar com vocês, agradeço de coração o convite, acho super importante a gente discutir, né, educação sempre, o tempo todo. Bom, agradeço demais a sua primeira pergunta. Eu acho que os principais desafios naquele momento, naquele período, né, entre 2004 e 2011, gestão nova, sucedendo então o ministro Cristóvão Buarque, era montar uma agenda de educação que fosse sistemática, que pegasse todas as etapas, né, desde a creche até a pós-graduação. Isso foi culminar no plano de desenvolvimento da educação, era uma visão global, né? A gente tinha, depois eu falo um pouquinho dos problemas específicos de regulação, mas a gente tinha dois macro problemas, um na educação básica, um na educação superior. Na básica, uma redução do comprometimento orçamentário e do protagonismo na União para conduzir o regime de colaboração. A complementação da União ao Fundef na época era 500 milhões, e na educação superior a gente verificou essa expansão, que era importante, né? Isso foi uma mudança importante feita nos anos 90, de abrir o mercado para a organização empresarial, porque não é que isso não existia, né? As pessoas só se escondiam atrás da forma jurídica sem fins lucrativos. Então, é ingênuo achar que até meados dos anos 90 não havia instituições privadas de ensino superior no Brasil. Havia, mas elas estavam maquiadas como se fossem filantrópicas ou instituições sem fins lucrativos. Então, essa expansão dos anos 90 foi muito importante. O problema é que ela não foi acompanhada de um marco regulatório robusto, né? Quando você faz esse tipo de abertura de mercado, por exemplo, quando se vivenciou nos anos 90, no governo Fernando Henrique, em outras áreas de infraestrutura, energia elétrica, telefonia. Em geral, a abertura de mercado vem acompanhada de um fortalecimento da autoridade reguladora e responsável pela supervisão e de estabelecimento de um marco normativo. E a gente teve um artiguinho lá na LDB e esse problema que você mencionou, Haroldo, com o Conselho Federal de Educação, depois transformado no atual Conselho Nacional de Educação, mas ainda com pouca perna para dar conta de todo o recado que precisava para regular um mercado novo que estava em franca expansão. É importante mencionar que essa expansão de mercado ela foi possível nos anos 90 por conta da estabilização monetária. Com o Plano Real, que completa 30 anos, a gente teve uma grande distribuição de renda e as pessoas passaram a poder pagar para estudar, né? Então, o que era inacessível se tornou muito mais acessível. Então, era um movimento quase natural de que essa expansão ocorresse pelo setor privado. Podia ter ocorrido também no setor público. E isso é um dos problemas que a gente enfrentou no Ministério da Educação. Ao chegar, era um pouco assim, um foco muito exclusivo no setor privado e uma certa desatenção com as universidades federais, né, que estavam com orçamento estrangulado, desatualizado, né? Então a gente tinha esses dois problemas: montar uma agenda regulatória, focando agora só em ensino superior, né? Montar uma agenda regulatória consistente e fundamentada e recuperar, vamos dizer, o Parque Federal de Ensino Superior, né? Em linhas gerais, era mais ou menos isso. E que daí culmina no ProUni, no FIES, depois no REUNI e tudo mais. Perfeito, obrigada, Bachor.
Então, escutando e também vendo um pouquinho do histórico da regulação no país, em 2004, uma das preocupações também foi colocar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior em vigor e que está em vigor até hoje. E aí uma das medidas foi a substituição do provão pelo ENAD e tem diversas outras que buscavam garantir uma boa supervisão e regulação do ensino superior no Brasil. A gente queria entender um pouquinho o que você acha que essa lei trouxe de avanços e o que ela deixou a desejar. Bom, excelente pergunta. Eu deixei para comentar essa parte de provão que o Haroldo tinha mencionado nesse ponto, porque eu acho que ele é importantíssimo, né? Eu acho que havia uma crítica ao provão, que era o ranqueamento possível a partir dele de universidades, a partir do desempenho do estudante. Então existia uma crítica que era você inferir a qualidade da instituição a partir do desempenho do estudante. Essa crítica tem origem em debates acadêmicos e a gente precisa voltar nela e aprofundar, porque eu não sei se essa crítica era correta. Então, se diz, mas vai tirar todo o desempenho do aluno e da instituição com uma prova, e se os alunos não fizerem, se eles boicotarem, a gente precisa ter mais variáveis. Isso é um ponto que eu não tenho certeza se eu estou convencido dele, e os Sinais, ele substituiu esse provão por uma única, substituiu uma única prova de avaliação por 3, né? Então você tem o ENAD, que é a avaliação de desempenho do estudante, avaliação de cursos e avaliação da instituição de ensino separada do curso. E quando a gente olha as dimensões de avaliação na lei do Sinais, a gente vê que existem alguns pontos que eu não sei se medem adequadamente qualidade no ensino superior. Por exemplo, sustentabilidade, política de comunicação com a comunidade, políticas internas da instituição. Tudo isso é importante, mas no fim das contas você está centrando a avaliação de qualidade em relatórios, textos e na visita em loco, né? Você colocou uma visita em loco como grande crivo de entrada no sistema educacional. Então, aí eu vejo alguns problemas do que o Sinais se tornou, né? O Sinais está completando 20 anos agora, ele já está maduro o suficiente para a gente conseguir fazer uma avaliação isenta. E a sua pergunta é o que deu para a gente ver, e eu acho que eu ganhei uma visão específica e peculiar sobre os Sinais depois que eu saí do MEC, depois que eu passei a conduzir o mestrado e o doutorado de uma instituição privada e passar pelas visitas do MEC. Isso me deu uma experiência que eu não tinha quando eu estava na diretoria de política regulatória, né? Então, hoje, por exemplo, quando você olha os números, o INEP realiza mais de 8 mil visitas em loco. Mas o sistema de educação superior privado não é tão grande. A gente tem, o censo acabou de ser divulgado, a gente tem algo em torno de 2.500 instituições. Então, o INEP está indo mais de 3 vezes por ano em cada instituição. Só que ele não precisa ir em cada, porque a maior parte delas tem universidade, centro universitário, que tem autonomia, que não precisa da visita do MEC para expandir cursos. Então isso está ainda mais assimétrico. Elas, né, tem instituições recebendo 10, 12 visitas por ano, e então a gente gerou uma indústria de visita em loco que produz um monte de relatório que basicamente não funciona como insumo para uma regulação mais focada em resultado. Eu acho que há um ponto que a gente perdeu, que é a conexão entre o desempenho do aluno e a nota da instituição. Eu imagino que tenha formas de fazer isso de uma maneira não tão simplista quanto se dizia que o provão era na época, né? De você simplesmente assumir, aluno, se você pega alunos do topo da pirâmide social no Brasil, que estão na Universidade de São Paulo, ou na UFMG, ou na UNB, obviamente o desempenho vai ser muito acima. Bom, então cria faixas, cria, né, padrões de comparação para poder medir isso, ou qualquer coisa equivalente. Mas eu acho que, dos Sinais, o que mais me incomoda hoje é essa separação entre avaliação de curso e instituição, porque o curso não existe no vácuo, o curso está numa instituição, e aí você ter uma comissão para a instituição, uma para cada curso, né? Então você gera como eu disse, uma indústria de avaliação que eu não sei se é produtiva. Você tem uma máquina burocrática sendo mobilizada, que a gente não está, assim, como ela serve para orientar o aluno a escolher onde estudar,
não serve muito porque o ENAD é trienal e não é comparável. Então, eu não sei dizer se o ENAD do curso de engenharia desse ano, de 3 anos atrás, mostrou que os alunos aprenderam mais ou menos. A maior parte dos cursos não tem DCNs, então não reflete no ENAD. E a avaliação in loco vê basicamente se o prédio está bem construído. Então, eu acho que a gente está num momento excepcional para discutir uma revisão do modelo regulatório da educação superior no Brasil. Professor Bachu, em 2011, você estava lá ainda, foi criada a SERES. Aí eu pergunto assim, antes de criar a SERES, se acreditava muito que o Provão e o ENAD, como sistema de avaliação, cumpriria esse papel de regular? E por que se criou a SERES e não se criou logo uma agência reguladora? Excelente pergunta. Eu acho que é um passo natural no desenvolvimento das organizações do Estado, das instituições, você estruturar primeiro a função a ser desempenhada para que ela ganhe, vamos dizer, status de autarquia ou de agência. Nos mercados de infraestrutura, quando houve a privatização, isso era um modelo que já se conhecia do exterior. Mas em determinadas hipóteses, o natural é você organizar a atividade, a política pública ser conduzida na administração direta e ela ganhar autonomia. A CAPES aconteceu dessa maneira, tanto que a CAPES ela guarda até hoje no nome, né, Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Então ela surge como uma coordenação dentro de uma diretoria, dentro de uma secretaria, né? Então, naquele momento já se podia antever que o futuro era ter uma agência reguladora do ensino superior privado. Eu acho que isso já era visível, mas era preciso racionalizar os processos, ver o tamanho. Uma coisa, tem algumas decisões cruciais a serem tomadas, né? O que você faz com o Conselho Nacional de Educação? Tira o papel regulatório e deixa ele só com papel normativo e balizador, né? O que faz com a CONAS? O que se faz com as visitas do INEP? Tira do INEP, puxa para dentro dessa autarquia. A chance de você dar um passo maior que a perna e desorganizar tudo não é trivial, ela é real, né? Quando você cria uma autarquia diretamente, assim, do zero, sem que os fluxos administrativos e as atribuições estejam plenamente desenhadas, ela leva um tempo até andar. Vou dar um exemplo. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral, é de 2018. Ato contínuo, a autoridade foi criada, vinculada à Casa Civil, à Presidência da República, e ela tinha, 5 cargos, 5 diretores. Nenhum fluxo, nenhuma capacidade de tocar um processo administrativo, nenhuma capacidade de supervisionar nada. E assim, 6 anos depois, ela agora está conseguindo conduzir os primeiros processos administrativos, né? Então, correr também não teria feito a regulação melhor. Eu acho que era necessário um momento de amadurecimento, e eu acho que agora a gente está pronto para uma discussão de próximos passos, né? E eu acredito e defendo que criar autarquia mantendo a máquina de enxugar gelo que a gente vivencia hoje não seria o ideal. O ideal é a gente criar uma autoridade, uma agência, uma autarquia especial, não importa muito a forma, desde que seja um órgão separado e dedicado para a regulação do ensino superior privado, mas fazer isso aproveitando para rever parte do marco regulatório, né? Medicina, que tem um contencioso judicial grande, EAD, que está em discussão, licenciaturas de formação de professores, que a gente precisa ter uma tarefa clara. Então, eu penso um pouco isso, que é uma oportunidade grande de dar um passo importante numa agenda que a gente está já atrasado há alguns anos, né? É um setor que movimenta mais de 40 bilhões, é um setor regulado, ele precisa ser encarado como tal, precisa ter um regulador preparado para o desafio, né? Assim, equipado, vamos dizer. Perfeito. Bachur, você trouxe agora, né, a complexidade que é colocar uma agência reguladora de pé, e também trouxe na pergunta anterior que as avaliações não estão gerando os insumos necessários para que sejam bem utilizadas pela regulação. Em 2015 e 2016, você retornou ao MEC como diretor da política regulatória e já tinha uma experiência vasta, tanto no tema quanto também
no Ministério da Educação. Aí eu queria entender um pouco o que você fez naquele momento que você acha que contribuiu para a regulação da educação superior, e se você retornasse hoje para essa posição de diretor de política regulatória, o que você acha que contribuiria para a melhoria dos cursos de licenciatura? Olha, naquele momento a gente estava implementando muito o programa Mais Médicos, tinha uma força-tarefa quase que tomada nisso, né? E isso faz, toda vez que a gente tem uma política pública estruturante para colocar de pé, isso faz a gente pensar muito. E o que eu faria, voltando, essa pergunta é ótima, eu acho que eu buscaria reconectar um pouco do desempenho do aluno e o que acontece com o aluno com o papel da regulação. Eu acho, Camila, que a pergunta central que a gente tem que se fazer nesse debate é o que a gente espera da regulação. O que eu quero da regulação? Hoje, a regulação me entrega o quê? 8.000 relatórios anuais de visita. Quem processa as informações desses relatórios? Quem agrega esses dados? Quem extrai relatórios de inteligência para desencadear a supervisão e melhorar o ensino feito na ponta? Ninguém faz isso, né? Então, se eu voltasse a pergunta que eu me faria é: o que eu quero da regulação? O que a gente, como eu, né, a sociedade quer? E o que eu acho que a gente quer é uma sinalização de qualidade. Eu acho que hoje a gente teria condições de fazer uma regulação menos baseada na visita in loco e mais baseada em indicadores estatísticos, em dados. Hoje em dia a gente tem total condição de fazer o seguinte, de ter a primeira coisa que eu acho que precisa ser feita é um censo de educação superior para fins regulatórios. Tão sério quanto é o Fundeb. O Fundeb, ele é a base para um programa que distribui talvez um pouco menos de 200 bilhões de reais para a educação básica. A gente, com o censo, a gente poderia cruzar, por exemplo, o corpo docente de uma instituição com os dados da plataforma CAPES, Sucupira, e ter um raio-x rápido da produção acadêmica dessa instituição, por professor. Saber que professor publicou qual artigo, porque o currículo Lattes já tem isso. A plataforma Sucupira já coleta isso. Por que eu não cruzo com o censo da educação superior para tirar um indicador de produção acadêmica? Por que eu não olho o censo da educação superior e vejo, de um ano para o outro, oscilações muito grandes no corpo docente de uma instituição? O que pode significar isso? Pode significar demissão de doutor, pode significar uma precarização, uma substituição de professores em tempo integral por horista. Eu consigo ver isso já com os dados que a gente tem. E se eu cruzasse com RAIS, CAGED e outros cadastros públicos, eu conseguiria ter obter informação sobre o que acontece com o egresso. Ele faz o quê? Ele se forma e faz o quê? Ele passa pelo ensino superior e a vida dele muda de que jeito? Então, o que a gente quer com a regulação é que ela se torne mais... que ela permita uma expansão de mercado, porque a gente ainda está longe de cumprir as metas do PNE, a gente ainda tem uma demanda por acesso, mas a gente quer um acesso de qualidade, né? Então, como é que eu referencio essa qualidade? Isso é uma grande disputa. Há pessoas que estão dizendo, não, eu não posso, o único jeito de eu saber se o curso é bom é fazer uma visita. Em geral, eu falo, pô, mas você já passou por uma visita? Você já viu o que o avaliador olha e observa quando ele vê um prédio e se tem uma plaquinha de corretamente colocada sobre a posição do elevador? O que isso diz no ensino feito nessa instituição? Né? Então, eu acho que a gente poderia utilizar o FIES, poderia utilizar o ProUni, esses programas de incentivo para premiar e induzir boas práticas de qualidade e ter uma qualidade mais focada em dados e menos focada nesse esforço braçal de fazer 8.000 visitas todo ano, né? Isso me parece fazer muito pouco sentido. Imagina só, se eu quiser visitar todas as instituições, eu posso mandar uma comissão por instituição por ano, eu estou falando de 2.500, não de 8.000. Ou seja, não é que eu estou falando para a gente não ir ver. Se a gente quiser olhar o sistema todo de forma abrangente a cada 5 anos, eu posso visitar 500 por ano.
E aí, em 5 anos, eu vou ter passado todo o sistema em revista. Quer dizer, eu estou fazendo um excesso de coisas que não tem sido aproveitado por uma inteligência estratégica regulatória. Doutor Bachu, eu acho que você já, como está no artigo, você já deixou claro aqui que você entende que o passo de ter uma agência está no momento, né? A gente já perdeu um pouco de tempo, mas não perdemos o tempo inteiro, porque tem as séries, tem um acumulado aí. E a outra questão, que não é criar agência, tem que ter objetivos claros e precisa introduzir inteligência, como você falou ultimamente, inteligência estratégica, né, nesse trabalho de regulação. Aí, para a gente ficar no tempo, tem 2 perguntas aqui que são 2 pontos mais pontuais para você fazer o fechamento, que é o seguinte: no artigo e na sua fala, você falou sempre em regulação das instituições privadas. Eu pergunto, não deveriam as públicas também serem olhadas com esse mesmo instrumental? E o segundo ponto é um ponto que a Camila muito tem pensado e discutido, que é o seguinte: se eu tenho uma boa avaliação de entrega, se eu tenho uma regulação eficaz, eventualmente você vai chegar em instituições que não podem continuar funcionando. E você mencionou isso na sua fala, que não se fecha. Aí a pergunta é, que dificuldades aparecem na hora de uma decisão dessa, do ponto de vista do Estado e do órgão regulador? Excelente. Bom, bem pontualmente, bem objetivamente, por que não regular o ensino superior público? Porque eu acho que o papel da União é diferente nas instituições federais. A União é mantenedora. Para mim, faz muito pouco sentido imaginar que o SUS, o Ministério da Saúde, precisa montar uma comissão de médicos privados e mandar para ver se uma determinada UBS está funcionando bem. O que isso quer dizer? Ele é o financiador daquilo, né? Então, a gente deveria encarar a diferença entre federais e parque privado. Elas têm trajetórias diferentes, funções diferentes. As universidades federais, elas pegam um tipo de aluno na graduação e entregam esse aluno ou direto no mercado ou para o mestrado e para o doutorado. As universidades privadas têm um outro papel de ampliação de acesso, né, de qualificação de recursos humanos. Claro que tem papel de fazer pesquisa. Eu coordeno mestrado e um doutorado numa instituição privada. A gente tem essa responsabilidade. Mas, do ponto de vista de como a sociedade está organizada, as tarefas são diferentes. Eu acho que quando a gente não vê isso e tenta tampar o sol com a peneira e fala, eu vou usar a mesma régua para medir as federais e as privadas, eu gero distorções. Nas privadas, você só tem professor doutor em regime de dedicação exclusiva, porque é isso que está na lei. E nas privadas, a realidade é diferente. Então, eu acho que se a gente separasse... E o papel da União é diferente, né? A União é mantenedora num caso, e no outro ela é reguladora do mercado privado. Eu acho que a gente ganharia, a gente tornaria a regulação mais eficaz se a gente fizesse dessa maneira. E o que é difícil... Por que é tão difícil fechar um curso, uma instituição? Porque esse problema vira um problema do MEC. Quando o MEC fechou uma instituição em 2012 ou 2013, esse período eu estava fora do MEC, mas eu acompanhei nos jornais, o então secretário de regulação, Jorge Messias, precisou fazer uma transferência assistida de 40 mil alunos. Porque você vai lá, fecha uma instituição que está regular, e os 40 mil alunos fazem o quê? Eles vão para a porta do MEC no dia seguinte. Né? Eu escrevi um artigo na revista de Direito do Consumidor sobre cursos em instituições piratas. Esses, como eles já estão fora do mercado, é muito difícil de você falar a tua punição é ficar fora do mercado. Se eles estão irregulares, né, e se o curso não é bom, você tem que criar outros instrumentos de indução da qualidade. Um deles é multa, que a nossa legislação não prevê. Eu acho que quando você tem multa como porcentagem do faturamento, a relação com o regulador muda, né, a responsabilidade é muito maior. Hoje em dia é uma zona de conforto muito clara, saber que se você tem 5, 10 mil alunos, assim, você não tem muito como você ser inviabilizado do ponto de vista de mercado. Mas pegar alguns milhões do seu faturamento, não acontece nada com esses alunos e você tem um baita prejuízo. Então eu acho que o nosso aparato sancionador no marco normativo da regulação está deficitário, está deficiente. A gente poderia ter mais obrigações de fazer, mais protocolos de investimento, uma supervisão mais monitorada para acompanhar medidas de implementação da qualidade.
acompanhada de uma multa como porcentagem do faturamento. Eu acho que esses são implementos que... E por isso que eu defendo tanto a agência, né? Porque autoridade para fazer isso precisa de capacidade institucional. Muito bem, muito obrigado, doutor Bachu. Eu acho que, assim, né, Camila, acima da expectativa, sua experiência e seu brilhantismo acadêmico trouxeram muitos pontos. Eu acho até que você já tem muitas ideias para escrever mais artigos. Fica aqui a sugestão, porque eu acho que esse é um tema que o Brasil precisa enfrentar. Como eu falei no início, a gente vem numa trajetória, expandiu, mas agora nós precisamos cuidar da qualidade. E não dá para cuidar da qualidade sem uma institucionalidade, sem objetivos muito claros e atualizados, né? Porque o mundo mudou muito com a tecnologia. Exatamente. Então, te agradeço muito. Agradeço também quem está nos assistindo aí. Quero dizer que tem outros episódios, né? Aguardem que a gente vai liberando gradativamente novos episódios para fazer um grande debate sobre esse tema tão relevante nesse momento da educação brasileira, que é ter um bom sistema regulatório, possivelmente instituído através de uma agência e de uma legislação atualizada e de objetivos e mecanismos que possam ser úteis à sociedade, porque, ao final das contas, o que a gente quer é que as instituições formem profissionais de alta qualidade. Professor Bachu, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, Camila. Até o próximo episódio 3. Eu que agradeço. Até mais.